Meu nome é Lígia, eu sou colaboradora do Grupo de Trabalho de Gênero e Clima do Observatório do Clima. E hoje a gente vai falar um pouquinho, acho que uma pergunta bem provocativa, se existe clima para gênero nas eleições. Eu acho que é uma pergunta que vai nortear bem os nossos debates, então fiquem aí com esse questionamento na cabeça, que a gente vai elaborando isso ao longo desse evento. Hoje a gente tem bastante mulheres aqui para falar sobre esse tema. Já queria agradecer de antemão as mulheres que estão aqui para falar sobre a experiência delas nessa relação entre política, mudanças climáticas e gênero. Agradecer a todos que vieram, que se inscreveram e também aqueles que responderam aos formulários que a gente enviou para a gente conseguir montar esse material e produzir esse webinar para vocês. Então, para a gente não se estender muito, eu vou já chamar as pessoas apresentar as mulheres que vão compor essa mesa, e aí já chamar para a fala de abertura. Então, a gente tem hoje aqui com a gente a Jócia Aguiar, que é da coordenação do Observatório do Clima, faz parte da rede da GTA, é feminista e mãe. Joana Amaral, coordenadora executiva do Observatório do Clima. Eu, que sou doutoranda em Ambiente e Sociedade, trabalho com o tema de mulheres e mudanças climáticas. Daniele Lins, que é componente do coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste, comunicadora popular, mulher, mãe de 4 filhos. Chica da Silva, chefe de cozinha, representante da coordenação Fórum Brasileiro de Economia Solidária, membro do GT Agenda 2030. Júlia Campos, ela faz engenharia ambiental na Unicamp e trabalha com políticas públicas no Imaflora. E Rayana Burgos, que é cientista política e membro da rede Youth Climate Leaders. Então, vocês veem que tá uma mesa super potente, e eu já vou chamar aqui para começar a Joana e a Josi, que vão fazer a fala inicial do nosso webinar. Josi, quer começar? Quem começa? Eu? A Josi? Josi? Posso começar. Bom dia a todos, todas e todes. Quero dar as boas-vindas. Quero primeiramente dizer que estou muito feliz em estar participando desse webinar, principalmente pelo tema, que é de suma importância, principalmente para nós mulheres estarmos discutindo um tema tão importante que une gênero, clima e política, e principalmente nesse momento de eleições, e que também que é num cenário tão atípico que nós estamos vivendo em 2020. E principalmente porque isso é um resultado de um processo da construção do GT de Gênero do Observatório do Clima, que começou lá em 2018, numa ideia assim, bem com poucas mulheres, num grupo bem pequeno de mulheres, e que a gente tinha um sonho que nós tivemos, que a gente queria, em que dentro do debate de clima tivesse o enfoque de gênero, e que o olhar de gênero estivesse contido dentro do debate sobre clima. Porque a gente discute muito sobre clima, mas você não tinha esse olhar de gênero, o olhar específico da mulher, e você não ouvia a mulher, né, a voz da mulher em si, muito embora tivesse a contribuição dela, de várias delas, como tem na construção dos documentos, na construção das análises, na construção de todos os documentos a respeito da política climática, mas não tinha o olhar específico da mulher, a voz da mulher. Então, foi pensando nisso que nós começamos a construir
o GT de Gênero e Clima dentro do Observatório do Clima. E foram 2 anos, né, em março de 2018, em Piracicaba, que nós iniciamos o GT de gênero dentro do observatório, com poucas ações e tendo essa inquietação, mas buscando dar essa visibilidade e buscando ver aonde que já tinha experiências de mulheres que já estavam trabalhando com esse tema, que já estavam estudando e fazendo essas pesquisas que pudessem trazer essa inclusão, porque às vezes muitas de nós a gente já trabalhamos como defensoras, já temos essa construção, mas a gente não sabíamos que estávamos fazendo isso. Então, a ideia também é fazer essa junção e buscar outros movimentos. E hoje nós estamos aqui, né, reunidas, já fruto desse movimento, já com tantas mulheres envolvidas. Hoje nós já somos um número grande e já estamos aí ampliando cada vez mais o espaço e debatendo cada vez mais temas e chegamos nesse debate de discutirmos clima, gênero e política agora nas eleições, principalmente nesse momento tão atípico que nós estamos num cenário pandêmico e que atinge tantas mulheres, tantas jovens e tantas pessoas, né? Então é um momento assim de bastante alegria, mas ao mesmo tempo de preocupação, porque nós temos a responsabilidade também de buscar saídas e de buscar ideias para que a gente possa ter como é que eu posso dizer, para que a gente possa ter melhorias, né, para quando sair desse cenário pandêmico, que as mulheres possam ser resguardadas e ter um futuro melhor, e principalmente para as crianças que estão aí, que serão o futuro, e as jovens. Então, eu acredito muito que também a política é o instrumento que podemos usar para fazer as transformações, que através das políticas públicas que podemos fazer as transformações necessárias de melhorar, de fazer as mudanças necessárias para o clima, para a sociedade e para uma sustentabilidade melhor. Então, sejam todas, todos e todos bem-vindos nesse momento, que eu tenho certeza que vai ser muito rico e que juntos vamos aprender, juntos e juntas vamos aprender muito. Posso ir lá, Lígia? Vai lá, Jô. Gente, um prazer, bem-vindas, bem-vindos todos aí nesse nosso espaço. É uma alegria poder falar depois da Jóssia. A Jóssia é a nossa, assim, ela é a fundadora do GT praticamente, assim, no sentido de realmente pegar essa agenda e pautar o Observatório do Clima. O Observatório do Clima tem hoje quase 70 organizações, são organizações grandes, organizações pequenas, organizações distribuídas no Brasil inteiro. Então, pela própria natureza do Observatório do Clima, de ser uma rede, né, o GT também inspira essa natureza de rede, né? E a gente montou uma estrutura de governança para o GT de forma participativa e prevê que, eu não vou conseguir admitir, eu estou como anfitriã, mas aí quem puder aí, Marinha, se puder, eu não estou... Já estou. Então, a estrutura de governança, ela permite que tenha espaços diferenciados para tipos de participação diferenciadas, né? Então, a gente tem um grupo grande, que é um grupo aberto, não é um grupo aberto no sentido de estar na internet, qualquer um pode participar, é um grupo que uma pessoa vai trazendo a outra, então essa ótica de que quem se interessou pelo grupo, que traga outra pessoa, que explique para outra pessoa como funciona. Então, a gente tem poucas regras, mas que regras que permitem a gente
ter um processo de decisão que respeite os diferentes níveis de participação. Então, por exemplo, você pode participar do grupão, que é o que a gente chama, que hoje tem quase 120 pessoas, a grande maioria de mulheres, mas você também tem círculos operativos. Essa atividade ela é fruto de um dos círculos operativos do GT, que é o Círculo de Gênero e Clima na Política, que até agora era Gênero e Clima nas Eleições, mas a gente está achando que isso tem um caráter mais amplo de política. E a ideia, basicamente, é ser uma plataforma de encontros. Sabe aquele lugar que você vai, que você chega e tem um monte de coisa acontecendo, tem atividades, aí você vai, aí tem um painel que você pode pegar um material que acabou de ser produzido, aí você vai, tem um vídeo sendo debatido ou construído. Então, atualmente, no GT, a gente tem 6 círculos operativos funcionando. Rapidamente, queria só reconhecer e valorizar esse esforço dos círculos operativos, né? A Nara pode me ajudar. A gente tem o círculo operativo que é o da política, a gente tem um mais voltado para políticas públicas e políticas climáticas, a gente tem um de investimentos verdes inclusivos, onde o debate é fortemente pautado pela retomada econômica e como isso afeta a questão de gênero e de clima. A gente tem um círculo operativo de justiça climática que está focado na atuação de defensoras ambientais e defensoras climáticas. Semana passada mesmo, semana retrasada, a gente teve um evento muito emocionante, muito bonito com defensoras. A Daniela está aqui do coletivo Caranguejo Tavares, a Sara participou com a gente. A gente tem um círculo operativo de comunicação, que é muito bonito, que está construindo o nosso hot site. Tudo de uma forma muito colaborativa, e tem um outro que é o estudo de gênero e clima, como é importante a gente compreender a conexão entre gênero e clima, né? Não é uma coisa elementar. Então, todos os círculos e todas as atividades, eles têm essa intenção da gente compreender de fato como que essas coisas se relacionam, como o gênero se relaciona com o clima. Ontem mesmo, em uma iniciativa super espontânea do GT, dentro do grupo de WhatsApp, a gente acabou lançando um posicionamento público sobre a interface entre a Mariana, o caso da Mariana Ferrer, que chocou todo mundo, né? Mais uma vez, né? Vocês devem ter acompanhado aquele não julgamento da Mariana, no caso de estupro, e da Mariana em Minas Gerais, na barragem de Mariana. Então, são coisas que têm uma interface muito grande, mas ela ainda não é muito bem conhecida. Então, esse espaço é para a gente qualificar a nossa compreensão sobre as coisas. Ninguém aqui tem respostas, soluções milagrosas. A gente tem apontamentos, a gente tem pesquisas, a gente tem experiências na ponta, na base do sistema, que podem ajudar a gente a compreender. Então, a gente sempre brinca que é como se fosse a sombra de uma árvore que você para e ali você pode se sentir tranquilo e confortável para conversar sobre temas, para trazer suas perguntas. Todas nós temos perguntas muito básicas. Eu mesmo tenho um monte de pergunta básica, eu não sei como fazer, não sabemos o que significa. Então, é realmente para a gente construir conhecimento aqui e tentar ajudar, nesse caso, pessoas que querem se envolver com a área política, como trabalhar a agenda de gênero e clima nas suas campanhas, nas suas atuações em Câmara e Congresso Nacional, no Executivo. Então, é um espaço amplo para a gente debater gênero, clima na política, né? Então, bem-vindas e com certeza vai ser um espaço muito rico. Confio muito na condução da Lígia, das meninas. Eu tenho acompanhado, assim, a mobilização. É impressionante como a gente está conseguindo desenvolver coisas de uma maneira muito rápida, né? Com muita qualidade. Então, assim, só tenho a agradecer e dizer que eu sou muito privilegiada por poder acompanhar esse processo que é muito bonito, muito emocionante. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Joana. Obrigada, Josi. Tem um pessoal perguntando como que pode entrar no grupo. Eu posso... Eu vou pedir... Você quer responder, Jo? Não, eu posso explicar rapidinho. Eu falei dessa... o grupo faz parte do Observatório do Clima. O Observatório do Clima tem suas organizações e que tem sua própria dinâmica de adesão, né?
Então, as organizações que quiserem aderir ao Observatório do Clima têm sua própria mecanismo, depois eu vou deixar meu e-mail aqui para mais informações. Para as pessoas que querem participar do grupão, ou seja, conhecer a governança, conhecer a estratégia, conhecer os círculos operativos, é falar com a Nara, que está aí, e ela é a nossa conectora, a nossa fada aí que conecta todo mundo. Ela explica direitinho, porque a nossa preocupação é que as pessoas entrem sabendo que existe uma dinâmica de governança, que existe uma lógica de operação do GT, que não é uma lista de WhatsApp, um grupo de WhatsApp, é um grupo de trabalho. Então, sim, se compartilham muitas coisas ali, mas ele é eminentemente de trabalho, ou seja, ele tem um foco nas entregas. A gente tem parcerias que estão apostando na dinâmica de funcionamento do GT. Então, falem com a Nara sabe tudo, a Nara vai deixar aí o contato dela do WhatsApp, e está, sim, aberto para entrada no GT, mas preenchendo aquelas informações que a gente precisa saber para que seja realmente um espaço de segurança, um espaço de confiança. A gente trabalha com pessoas que estão muitas vezes em risco por conta da sua atuação, por conta das causas nas quais elas participam. Então, o GT é um espaço de segurança, de confiança. Ele é um espaço muito criado com muito cuidado. Então, a gente só faz esse procedimento de entrada para a gente cuidar do espaço que merece ser cuidado, tá bom? Falem com a Nara. Tem até uma figurinha de WhatsApp, já que a gente está lançando, que é Fala com a Nara. Obrigada, Jo. Pessoal, vou reforçar então, a Lê colocou aí no chat, mas se puderem manter os microfones desligados, mas as câmeras abertas, assim a gente diminui um pouco essa distância, né, que o mundo virtual acabou colocando entre a gente consegue olhar na carinha de todo mundo, e quem quiser se apresentar, por favor, fique à vontade, tá? Eu vou dar início, então, agora à minha apresentação. Só um minutinho, que eu vou compartilhar uma tela com vocês, tá? Descobrindo essas ferramentas. Aí. Oi? Então, beleza. Então, como eu me apresentei no começo, eu vou falar um pouquinho sobre esse vínculo que a Jo trouxe, né? Que às vezes parece que não é tão elementar assim, esses vínculos entre gênero e clima, gênero e mudança climática. Eu quero começar a minha fala localizando um pouco da onde que eu falo, né? Quem eu sou, porque eu acho muito importante a gente saber esse local de quem fala para a gente entender como que a gente olha para o problema, né? Porque quando a gente olha para um objeto, a gente pode olhar de diversos ângulos. E aí, quando a gente compõe essas visões múltiplas, a gente pode chegar mais próximo do que é mesmo o objeto, assim. Então, eu falo enquanto doutoranda do Programa de Ambiente e Sociedade da Unicamp. Então, eu sou uma pesquisadora, sou da academia, sou do Sudeste. Então, meu olhar para esse problema que eu vou trazer aqui para vocês é um olhar do que as pesquisas dentro das universidades estão trazendo nesse nexo entre gênero e mudanças climáticas. Vamos lá. Avançar. Aí. Então, para contextualizar um pouquinho a minha fala, a ideia de mudança climática, ela já é estabelecido, né? Já estamos num ponto em que a gente não tem mais opção de não olhar para essa problemática. Já se define que a mudança climática é causada por influências humanas, então é um processo histórico de emissão de gases de efeito estufa que está chegando num ponto de alterar o nosso sistema climático global. Mas, toda vez que se fala de influências humanas, a primeira pergunta que me vem à cabeça, que eu acho que é importante a gente se perguntar sempre, é quem é esse humano que muda o clima? Todos os humanos mudam o clima do mesmo jeito? Então, é uma pergunta provocativa, não vou trazer uma resposta, acho que daria outra apresentação, mas eu acho que entender quem é responsável pelos maiores impactos é interessante para a gente pensar como que a gente age politicamente sobre isso. E quero falar um pouquinho só sobre o conceito de gênero. Em geral, quando a gente fala de gênero, a primeira coisa que se pensa fala-se sobre mulher. E tratar de gênero vai para além disso. Tratar de gênero é tratar de como as relações entre os sujeitos se estabelecem. Então, o conceito de gênero ele foi criado para diferenciar o sexo biológico, né? Então, macho e fêmea, dos papéis que os sujeitos
ocupam e exercem na sociedade. E esse sistema de gênero, ele também determina relações de poder. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente entender que essas relações vão permear a relação entre homens e mulheres, vamos tratar desse jeito um pouco binário, mas gênero vai um pouco para além de só homens e mulheres, mas ele coloca relações de poder. E aí eu falo relações de poder no sentido estrutural mesmo, tá? A gente não está falando de sujeito oprimindo o sujeito, a gente está falando de estruturas que colocam esses gêneros, um como opressor e outro como oprimido, tá? Vou passar aqui para o próximo. E aí, quando a gente vai pensar na relação entre o humano e a natureza, quando a gente pensa em mudanças climáticas, é muito interessante a gente olhar para essa relação, né? É importante entender que não é uma relação universal. A forma como que a gente se relaciona com a natureza, ela vai ser transpassada por vários outros marcadores. Então, a gente tem localização geográfica no mundo, a cultura, a classe social, a etnia, e gênero também é uma variável que vai determinar como que se dá a relação com a natureza e como que essa relação com a natureza vai modular essas relações de gênero. Então, como exemplo, eu trouxe aqui várias imagens de lugares diferentes do mundo, de classes sociais diferentes e de relações diferentes com a natureza. Então, uma pessoa num ambiente urbano vai estabelecer um relacionamento muito diferente de uma pessoa de um ambiente rural. Uma mulher de uma classe branca europeia vai ter um relacionamento, uma relação com o ambiente diferente de uma mulher, por exemplo, no sul global, tá? E uma mulher no sul global vai ter um relacionamento diferente de um homem no mesmo país, no mesmo território que ela, por conta dessas relações de gênero. E o que isso quer dizer? Essas relações por que isso, né? Porque essas relações de gênero, elas vão, e aí eu tô falando agora aqui bem localizado na nossa sociedade contemporânea, pensando nessa ideia de gênero que a gente tem aqui, vamos localizar, por exemplo, no Brasil, ela traz algumas desigualdades estruturais que afetam como que mulheres e homens se relacionam com a natureza. Então, a gente tem a divisão sexual do trabalho, por exemplo, que é o fato da mulher exercer muito mais o papel de cuidado doméstico, cuidado com crianças doentes, enquanto que isso o homem ocupa muito mais o trabalho produtivo, né, que é a ideia daquele trabalho que dá dinheiro. Então, a mulher, esse trabalho é invisibilizado, essa coisa de cuidar, de doméstico, é sempre invisibilizado, isso coloca uma carga dupla em cima das mulheres. O acesso à posse da terra, que é muito, no Brasil, assim, ainda é muito vinculado a homens, então mulheres têm muito menos acesso à posse da terra, e isso vai mudar muito a relação que a mulher estabelece com o seu território, ela vai exercer papéis diferentes do homem. A questão da violência de gênero, né, o feminicídio, que ainda é muito marcante, eu acho que nesse momento de pandemia a gente consegue enxergar como eventos extremos intensificam essas questões de violência de gênero. Ainda existe uma desigualdade salarial marcante entre homens e mulheres, e isso se reflete em poder aquisitivo, em poder de escolha, e o baixo poder político, que ainda acontece em várias instâncias de decisão, desde a instância federal até instâncias locais, onde a mulher tem pouca entrada na vida política. Acho que é um cenário que vem se construindo para mudar, acho que essa é a proposta, inclusive, desse GT. E aí, essas diferentes relações com o ambiente vão trazer efeitos diferentes enquanto a gente fala de mudanças climáticas. E esses efeitos diferentes vão se relacionar tanto com a questão da vulnerabilidade específica, quanto com as potencialidades que esses sujeitos têm. Eu acho que, em geral, quando a gente fala da relação de gênero com mudanças climáticas, a primeira coisa que se pensa é: mulheres são mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. E, de fato, eu acho que se a gente pensa um olhar muito amplo, existe uma vulnerabilidade diferencial relacionada com gênero. Mas a gente precisa ir um pouco além. Porque quando a gente fala que mulheres têm uma vulnerabilidade maior, a gente está colocando mulheres como uma categoria única, universal. A gente pode até cair nessa ideia de que a mulher é mais vulnerável porque biologicamente ela é mais fraca. E a gente perde um pouco essas relações de poder que estão na questão de gênero. Então, existe uma vulnerabilidade diferencial, sim, mas não são todas as mulheres que são vulneráveis.
As vulnerabilidades vão ser específicas de acordo com a relação, que nem eu coloquei lá em cima, com etnia, raça, classe social. Então, quando a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, é importante muito olhar para os contextos. E aí, do outro lado, a gente tem a ideia das potencialidades, porque como a mulher tem uma relação diferente com o meio ambiente, e não estou dizendo mais próxima, estou dizendo diferente, ela vai trazer contribuições diferentes. E essas contribuições precisam ser levadas para frente. Porque se a gente não inclui mulheres nos processos de decisão, 50% quase da nossa, ou mais até, eu acho que mulheres é uns 51%, por exemplo, na população brasileira, estão deixando de dar a sua voz e sua contribuição para essa problemática. E vai ser uma contribuição diferente, porque a mulher se relaciona com o ambiente de uma forma diferente, exerce papéis diferentes. E aí também, sempre pensando nos outros eixos que vão compor essas mulheres, né? Essas diferenças entre elas. Então, quando a gente fala de mulheres e mudanças climáticas, algumas coisas eu gosto de destacar. Então, que essa vulnerabilidade aos desastres e risco climático não vai derivar só do ser mulher, mas ela vai indicar padrões historicamente e culturalmente específicos de práticas e processos de relações de poder que esses grupos menos favorecidos têm em relação aos outros. A vulnerabilidade é um processo diferenciado que é moldado pelas desigualdades existentes e também se relaciona muito com a distribuição e acesso a recursos. Então, como eu falei, por exemplo, acesso à terra, das oportunidades dos indivíduos de exercer escolhas. Então, quando a mulher não tem uma independência financeira, você reduz o poder de escolha da mulher, além dos padrões históricos de dominação e marginalização social, que acontecem tanto com grupos de mulheres, grupos minoritários, como com grupos historicamente marginalizados, como indígenas, populações, pessoas negras, populações tradicionais. E aí, a gente tem que ir um pouco para além dessa ideia de vulnerabilidade, que coloca a mulher como vítima passiva do clima, e também essa ideia de que toda mulher, nessa virtuosidade, toda mulher é pró-ambiente, que a gente sabe que isso não é verdade. A gente tem diversos exemplos aí de mulheres no poder que não tem uma agenda climática, que não tem uma agenda ambiental. Então, não é uma relação dada. Mas elas devem ser vistas tanto quanto os homens como agentes. Elas não são só vítimas passivas e não são salvadoras. Elas são agentes que compõem esse cenário complexo que pode contribuir na mitigação das mudanças climáticas e na proposição de políticas e programas de adaptação. E aí eu chego agora para finalizar minha fala no território. Então, quando eu falo de que não podemos universalizar, que as vulnerabilidades são específicas, eu estou falando de escala. Então, eu estou falando que a gente precisa olhar para o local onde essas relações se dão, e essas relações se dão dentro do território. Então, por mais que a mudança do clima e a desigualdade de gênero sejam locais, como que isso vai se desdobrar nos territórios, os efeitos são variados. Então, a gente precisa conhecer as características do local, as relações que se estabelecem entre pessoas e ambiente, entre pessoas. E aí, dessa mesma forma, a gente tem que pensar nas escalas das políticas públicas. É importante que os municípios, então, se apropriem dessas discussões, porque essas relações vão incidir no território diretamente. Então, as políticas de gênero, de clima, têm que acontecer nos municípios. E aí, entender que as formas para lidar com essa crise climática podem ser diferentes para cada município, e é por isso importante um olhar contextualizado no local. E aí, então, não existe uma solução única. Como que se pode fazer isso? E aí a proposta é já olhar para as políticas e iniciativas existentes. A gente tem políticas nacionais, tem políticas estaduais sobre mudança do clima, que podem servir de inspiração para a formulação das realidades locais, mas eu acho muito importante trazer isso para o local. Fazer diagnóstico, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de como fazer isso, mas eu penso assim, que diagnósticos são muito importantes para entender como que essa problemática do clima passa pelos grupos populacionais. Além disso, eu acho que alguns princípios têm que ser fundamentais, que devem guiar esse processo, como, por exemplo, a equidade de gênero. Então, como eu disse, trazer diversidade para esses espaços de decisão é fundamental para a gente conseguir pensar em soluções olhando para o mesmo problema de vários lugares diferentes, né, para a gente conseguir ter uma visão mais aproximada do todo. A gente não chega, na verdade, mas eu acho que vários olhares compõem melhor, né, um próprio objeto.
transparência, né, e uma participação, uma diversidade de participação. Eu acho que era isso. Eu gosto muito dessa foto, gosto muito dessa frase, mulheres são como água, crescem quando se encontram. Acho que para mim isso representa muito o que o GT, Gênero e Clima, tem feito. E deixo para vocês agora a pergunta que vai nortear nosso debate: existe clima para gênero nas eleições? A gente vai deixar esse link disponível para vocês. Aí eu peço que cada um acesse esse link e coloque uma respostinha, uma frase sobre isso, sobre essa pergunta. Existe clima para gênero nas eleições? Como que você enxerga dentro da sua candidatura, dentro do seu município? Se se existe clima para a gente discutir essas questões. E aí, no final, a gente vai apresentar, fazer uma amarração das respostas. E aí eu peço para vocês se focarem bem, assim, né, na pergunta, né? Vamos respeitar aí a pergunta e o espaço criado, que no final a gente apresenta e discute um pouquinho o que aparece aqui. Tá bom? Vou encerrar aqui a minha compartilhamento de tela. E já vou em seguida passar a palavra. A gente vai, quem já tiver dúvidas, quiser já deixando as dúvidas no chat, pode ficar à vontade. No final a gente vai fazer alguns blocos de perguntas, a gente vai priorizar as perguntas do chat por conta de tempo. E aí já vou chamar a Dani para fazer a fala dela. Dani, como eu disse, do coletivo Caranguejo Itabaiaras Resiste. Dani, vamos lá. Dani, tá fechado o Tá no microfone. mudo. Só acho que trazer que agora a gente vai trazer 3 estudos de caso, né? Então vai ser bem bacana isso que a Lígia falou, né? De contextualizar, de trazer para o território. Então é importante, a gente trouxe 3 mulheres maravilhosas aqui, de 3 estados diferentes também, para contar as iniciativas delas nas eleições em relação, né, à sustentabilidade, a questão de gênero e a independência também, que isso é um assunto ainda não resolvida nesse país e nem para as mulheres, né? E aí também uma visão um pouco para depois, o que fica depois das eleições, né? Então, enfim, só esse adendo. Daniela, a palavra é sua. Obrigada. Meu nome é Daniele, né, faço parte do coletivo Caranguejo Itabaiaras Resiste. Entrei no coletivo já faz um ano, né? Assim, eu trabalhava em casa de família, bem escrava deles, né? Moravam com eles, visitava a minha casa e morava com eles. E aí, quando o coletivo surgiu, Sara me chamou e disse que quer participar. Mas e o trabalho, como é que vai ser? Até porque lá eu ganhava um salário bem, ganhava R$2.500, mas também em compensação eu era escrava deles, né? Eu só fazia visitar a minha casa, e só fazia visitar a senzala e morava na Casa Branca. E aí, quando a gente foi formando um coletivo, Sara me chamou para fazendo parte do coletivo na luta contra o direito à moradia. E aí, nessa luta, foi surgindo vários motivos para a gente lutar. Direito da mulher, direito da criança, do adolescente. E quando foi agora há pouco, a gente fez essa campanha do voto livre, não é? Que é a política, né? Porque tem a política e tem a politicagem. A gente quer fazer a política. Todos os dias a gente luta para fazer a política. E aí foi no voto livre que a gente foi falando e colocando, vamos nessas eleições fazer diferente esse ano. Vamos colocar pessoas que nos representam, nosso voto ele tem consequências, vamos fazer uma coisa diferente. E aí a gente tem feito, né? Tanto com as mulheres aqui de Caranguejo, Itabaiaras, tem mostrado para ela quanto é a importância da política, né? Na nossa sociedade, né? E principalmente na nossa periferia, porque a gente que é periférica é bem esquecido na política. Os governantes chegam só na época da eleição mesmo para vir comprar o nosso voto e muitas das vezes o estômago fala muito mais alto, né? E aí muita gente acaba se vendendo por 30, por 20, por um tijolo, por uma telha. E hoje a gente tenta mostrar para esse povo da comunidade que já se foi esse tempo, né? E a gente quer mudar isso, quer virar a chave e dizer que a gente não precisa
vender o nosso voto, né? Apesar que com essa pandemia, né, as coisas ficou tão difíceis, já era dificultoso fazer o periférico, e se tornou mais dificultoso, né? O estômago voltou a gritar, né? A fome voltou a falar mais alto. E aí o coletivo tem se mobilizado, tem feito várias parcerias, várias ações para doar a cesta, para doar o álcool, né? E para dizer para eles, a gente não precisa do nosso voto, a gente precisa votar consciente, votar quem nos representa e votar que a gente pode cobrar lá na frente, né? Hoje a gente tem feito várias ações. Se ela está lá no Gerando Falcão hoje, lá em São Paulo, né? Conversando com o povo, indo atrás de recursos para mudar essa história, para a gente tentar mudar a história da nossa periferia, tentar mudar a história de muitas mulheres, porque quando o estômago grita, o estômago da gente não espera, né? A fome não espera. E aí a gente acaba vendendo mesmo o voto por 20, por 30, e aqui na comunidade tem chegado muitos candidatos a prefeita, a vereadora, e a gente vai para cima deles, e aí vai, qual é a sua proposta, qual é a melhor proposta para a nossa comunidade, o que você precisa fazer, né? E aí a gente tenta conscientizar os moradores e dizer qual é a responsabilidade do vereador, que muita gente nem sabe qual é a responsabilidade do vereador. E a responsabilidade do vereador é fiscalizar o prefeito, é fiscalizar as obras que o prefeito está fazendo, e muita gente não sabia disso, né? A gente tenta todos os dias dizer para essas pessoas, principalmente para as mulheres, porque quem sente muito mais isso são nós mulheres. Eu acho que não são os homens, porque assim, quando o estômago grita, é a gente mulher que corre atrás, né? Eu tenho muito com essa história dessa menina Mariana do Estrupo, e fez eu lembrar muito de mim, a minha história. Eu também sofri uma violência de estupro, mas eu não tive nem coragem de dar parte, nem de gritar, né? Até para a sociedade não me culpar, porque a sociedade sempre nos culpa, né? E eu me calei. E quando eu me lembrei dessa história, dessa menina que quando saiu nas mídias, ainda o juiz, que era para defender, que era para julgar o acusador que fez isso com ela, julgou ela, né? Se eu tivesse falado, que eu tivesse gritado, eu seria julgada, porque uma mulher pobre, periférica, negra, né? Eu seria julgada. Ela, por ser uma mulher branca, na sociedade, na classe média, né? Que o estupro não tem cor, não tem raça, mas ela foi julgada pelo juiz, que era para defender ela, e ela branca. Imagina uma negra, como é que ela não seria, né? E aí isso é uma política, né? Isso é política, isso que ele fez foi uma politicagem, esse juiz fez com ela. E a gente quer fazer política, né? É muito doloroso, né? Eu disse assim, caraca, se eu gritasse, como é que eu seria? Eu seria bem julgada. Eu me calei e fiquei só para mim e para algumas pessoas mais próximas, né, que estavam perto de mim. Mas eu não fui para a delegacia, eu não fui para a juíza, eu não fui para canto nenhum. Eu fiquei calada. E quantas mulheres não é silenciada? E quantas mulheres não vai ser silenciada depois desse julgamento que aconteceu? Né? E aí a gente tem que mudar isso, tem que virar a chave, né? E aí a gente com o apoio de outras mulheres, com o apoio de outros coletivos, né? Com o apoio de outras mulheres que estão do outro lado do mundo, né? Porque é tão difícil ser mulher nessa sociedade que a gente vive hoje, que a gente não tem direito a nada, a gente não tem direito à moradia, a gente não tem direito a uma alimentação, a um lazer, né? A gente, o cara nos toca, isso com a gente, e aí a gente não tem o direito nem de pedir socorro, né? A gente tem que mudar isso. A gente precisa mudar, porque tem muitas Daniele que silenciaram com medo do julgamento, com medo da sociedade. E depois desse caso dessa moça, muitas mulheres vão se calar.
com medo, com vergonha, com culpa, e que na realidade a culpa não é dela, a culpa é dele. Mas ainda parece um juiz que culpa ela. Né? Um homem, né? Machista, né? Então, é isso que está na nossa sociedade, é isso que a gente precisa mudar. E a gente precisa fazer política, não política. A política é boa, a politicagem que é ruim, que é isso que acontece com a gente na nossa sociedade. Eu tentei expressar o melhor de mim, pois eu sou uma mulher. E hoje eu estou nesse lugar hoje, porque eu lutei, e algumas mulheres me empoderaram, mas eu sou uma mulher, mãe de 4 filhos, cheia de dores, né? Tive várias violências, sofri várias violências sexual, não terminei meus estudos e achei que meu lugar nunca deveria ser esse. Achava que o meu lugar deveria estar limpando o chão dos outros, sendo pisada e sendo humilhada, porque eu disse assim, para mim, eu não estudei, eu não terminei meus estudos, eu nasci para isso. E quando eu chego aqui, tá numa reunião com várias mulheres empoderadas, várias mulheres poderosas, eu digo assim, para mim mesmo, tu chegou, Dani, então vamos ajudar outras mulheres que também acham que não podem chegar, né? E é isso que eu quero fazer. Quando eu estou nesse aqui, eu me emociono, porque eu achei que eu nunca ia chegar nesse lugar. Se está hoje falando com pessoas da academia, com pessoas de outro nível, né? Eu achava que meu olhar só era esse, falar só com pessoas de periferias, só pessoas pobres, que era assim, meu lugar era esse, eu não poderia ir mais em outro lugar. Eu achava que o lugar de pessoas ricos era com ricos e pobre era com pobre. E hoje eu vejo que não, né? Eu vejo que o lugar da gente é onde a gente quiser, né? Onde a gente pode lutar para chegar onde a gente quer chegar, né? Então, se eu cheguei com pouco estudo, né? Mas tem uma história muito linda que carrego na pele, que sinto essa história, essa dor, eu carrego junto comigo. Então, por que outras mulheres aqui, em outras periferias, e aqui em Caranguejo Tavares, não podem chegar? E é isso que eu tento passar para elas, e é isso o dever do coletivo, a tarefa que o coletivo faz, é ir atrás de coisas melhores, de recursos, de outros conhecimentos, para passar para elas, dizer assim, tu pode chegar onde tu quiser, teu lugar é onde tu quiser, teu lugar não é esse, a sociedade te deu, é essa casa assim, sem esgoto, é esse lugar sem saneamento, sem lazer, sem estrutura, sem um alimento bom. Não, a gente vai lutar para mudar isso, porque isso aqui não é a gente que escolheu, não, foi eles que nos deu. Eles que não deu, os governadores, os presidentes, eles dizem assim, teu lugar é isso aqui. E não é ele que pode dizer para a gente quando é o lugar da gente, é onde a gente quer. E é isso, obrigada. Espero ter me expressado bem para vocês e que vocês tenham entendido a minha mensagem. Dani, muito obrigada por compartilhar, pela sua força. Tem vários comentários aqui no chat agradecendo, para você se sentir abraçada. Eu acho que a sua fala é muito marcante da importância do projeto que vocês têm, do que você falou. Você e mulheres da periferia não tem só o que falar entre vocês. É o que eu disse, as contribuições que vêm de diversos olhares de pessoas de lugares diferentes são tão importantes quanto a contribuição, por exemplo, científica da academia. É só assim, com diversos olhares para o mesmo lugar que a gente compõe, sabe? Então, estou muito feliz de compor essa mesa com você mesmo. Acho que é o que você falou, você traz na pele, você carrega no seu corpo as marcas de coisas que muitas mulheres viveram. E isso é poderoso, é potente, assim. E você está aqui é a prova de que é isso. Você pode ocupar o lugar que você quiser, independente dos seus estudos, sabe? Você tem um conhecimento, uma sabedoria que vai para além dos estudos, assim. E outras mulheres também têm. Então, é muito importante esse projeto que você traz junto com você, sabe? Muito obrigada mesmo, foi forte. Acho que tem muita gente emocionada aqui. Obrigada. Então, a gente vai agora também continuar essa mesa aqui com mais mulheres potentes. Eu vou chamar a Chica da Silva.
chefe de cozinha, como eu falei, da coordenação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Chica, a Chica está por aqui? Eu não estou enxergando ela. Não pode falar. Estou aqui, eu vou abrir minha câmera. Tá conseguindo ver? Sim. Gente, bom dia. Não tem como não emocionar com a Dani, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar depois da dela, porque eu tenho que falar de onde eu venho, né? Vou tentar esperar isso em 10 minutos, mas eu acho que isso não se esgota aqui. A gente vai ter que fazer vários webinários para a gente conversar sobre isso, né? Bom, eu sou Francisca Maria da Silva, mais conhecida como Chica da Silva. Fui mantida em cárcere privado por 10 anos pelo ex-comunheiro. Desses 10 anos foram 2 abortos obrigatórios, um morto, 88 pontos no rosto, 10 no. Esse meu olho aqui direito é uma prótese, só enxergo 16% do olho esquerdo. Então, Daniele, são as Danieles que tem por aí. E com 3 filhas. Passei pela Casa Bem-vinda aqui em Belo Horizonte, na cidade onde eu moro, na região sudeste. Da Casa Bem-vinda, um abrigo chamado Sempre Viva. Sempre Viva, eu fui acompanhada pela coordenadora de Mulher de Belo Horizonte, na qual me apresentaram o movimento de economia solidária. O movimento de economia solidária se deu no Brasil na década de anos 80, 90, mais ou menos. Se deu de quase 7 milhões, né, de emprego, de postos de emprego, não tão diferente da agora, né? A época lá na derrocada do Collor, aquela coisa toda. Nós estamos como pessoas para falar dos nossos aflições. E também para falar da política de gênero. E também falar da violência contra a mulher. A partir daí, eu virei ativista contra a violência à mulher, violência de todas as formas, né, de questão de gênero. Até então, a gente, o que tem a ver com gênero? O que tem a ver clima com a violência? Então, a cada momento, a gente faz essas perguntas e a gente não tem como responder. Então, hoje, chegando um pouquinho esse ano agora, né, que nos pegou a pandemia, quando eu me empoderei, né, que me tornei protagonista de mim mesma, e que naquela época meu ex-marido me dopava com diazepam de manzepante de 500 miligramas, eu não tinha minha vida na mão. A partir do momento desse grupo de convivência na economia solidária, eu fui me empoderando. Eu passei a viver de novo e ter um olhar diferente que eu posso fazer para sair desse conforto para tentar ajudar outras mulheres. Né? Ensino fundamental incompleto, 3 meninas, como que eu vou? O que eu fiz? Fui cuidar das minhas filhas e também outras mulheres. Montamos um grupo de mulheres que virou um buffet. Ele trabalha com coffee breaks, café da manhã, almoços, mas todas as mulheres que vêm são mulheres propostas, inclusive para ser candidata a vereadora, a deputada. Até 2016, eu fui uma das que fui escada. Eu me enfiava num partido, ou melhor, e eu acabava saindo candidata para tapar o buraco, a escada. E maravilha, e 1000 promessas, e acabava quando eu registrava. E eles dão dizendo que é a cota da. Fui filiada em um partido de 14 anos, e até 2016 eu fui candidata. Quando chegou 2018, eu falei, não vou ser candidata, não vou servir de escudo, eu não vou servir de escada. Comecei a estudar um pouco. Eu não estudar um pouco, mesmo quase cega, ensejo do ensino fundamental. Depois eu fiz ensejo do ensino médio e, recentemente, fiz um vestibular no curso de gastronomia para estudar e fazer. Fora isso, aproveitei todas as oportunidades, Daniele. Posso, acho que, ser sua irmã ou mãe, eu acho que eu sou uma das mais velhas aqui, eu tenho 56 anos, há 20 anos eu saí da violência doméstica, e aí, com 2018, eu não saí candidata.
quando foi a 2020, eu estava nomeada no gabinete de um prefeito, e eu falei, por que não sair candidata a prefeita? Conversei no meu partido, aceitaram eu sair candidata, comecei a fazer reuniões com as pessoas, o empresário vinha, a Chica tem uma história, a Chica vai se eleger, é uma cidade de 80 mil habitantes, uma cidade conhecida como cidade de presídio, Ribeirão da Neve, e a Chica não tem casa, a Chica mora de aluguel, a Chica tem uma microempresa que não tem uma arrecadação muito grande. Com isso, uma pessoa no partido comprou o partido por 500 mil. A Chica dormiu presidente do partido e pré-candidata a prefeita, vice do partido e não mais candidata. E sem nenhuma satisfação. Isso foi no calar da noite. Com isso, o que eu falei? Eu falei, olha, queria que eu fosse candidata a vereadora, poderia até ganhar, mas eu falei, não é o meu propósito. O que eu tinha proposto era o executivo e não o legislativo. E tinha muitas mulheres, era um chapão de mulheres que estavam vindo. E isso, eu falei, não vou ser candidata. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar outras mulheres que queiram. 35 mulheres, porque a maior parte de nós, quando entra nos partidos, sai com o nome sujo, os 30%. É obrigatório gastar 30% com as mulheres. Mas com o quê? Fala que é gastar, não é entregar na mão. Né? Então, a partir daí, as mulheres recebem aqueles papelzinhos, enchem as caixas de correio, o tempo, né, a nossa cidade fica tudo suja, e caqueia para jogar no lixo. Aí eu comecei a ver que nós temos um clima assim, porque esses papéis que jogam na rua, eles entopeiram, eles poluem a casa das pessoas. E aí, com isso, eu quero ajudar essas mulheres. E, além disso, nós montamos, através do buffet, um grupo de mulheres que acabamos de prestar conta de um projeto, parceria da União Europeia, do GT Agenda 2030, para que pudéssemos alcançar o objetivo, que é o combate à miséria e à pobreza, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Da Agenda 2030. O 5, que é mulheres e meninas, voltando aí no 2, né, que é alimentação saudável e saúde, e também no 12, que é produção e consumo. O que é que nós íamos produzir localmente para consumir localmente, que dá sustentabilidade local, que a maioria de nós somos negra, mãe solo e liderança, né? Porque é comunidade. E nós somos, assim, época de campanha política, nós somos aquela joia, né? Dentro daquela caixinha da ostra, nós somos essa joia. E em outros tempos, nós somos aquele paninho que fica no cantinho para o canto da casa quando não tem um novo. A gente guarda aquele radinho e sempre quando tem a visita, a gente só coloca o novinho, sem buraco, né? E quando a visita vai embora, eu, aquele mais velhinho, vou começar a limpar o chão. É assim que a maioria dos políticos nos vê. E com isso, quando Rodolfo, muito obrigada, Rodolfo e Nara, me convidou para esse grupo, eu posso colaborar. O que eu posso colaborar? Eu já estou vendo, ouvi a Daniele falar, me fortaleceu um pouco. Nós temos muito a colaborar, né? Então, hoje, nós temos esse grupo de mulheres chamado Mulheres em Movimento, equipamento de quase 80 mil, forno, fogão, freezer, mas aí a pandemia nos pegou. Nós somos rica e pobre ao mesmo tempo. Por quê? Hoje, não tem a moeda corrente, como que você trabalha? E a nossa proposta é ter essa cozinha comunitária, abraçando em torno de 22 mulheres diretamente e indiretamente em torno de 40. E também trazendo para essas mulheres qualificação profissional, levantamento de autoestima, inserção à sociedade e saindo desse ciclo de violência na qual elas vivem. Tem mulheres agricultoras, mulheres do morro, mulheres do asfalto. Hoje, igualdade racial. Não é a cor da minha pele que me define. Mas a maioria dessas mulheres se sente, como que falam, com bullying, sente que elas são excluídas do mercado, né? Na realidade né? Acima de 45 anos, com o ensino fundamental incompleto, agora, no reinventar da tecnologia, eu, por exemplo, hoje estou aqui sozinha, com a minha vez com uma lupinha, eu estou aqui entrando numa sala virtual e com doutoras, né?
Isso nos coloca próxima e, às vezes, nos iguala. Antes, nós não tínhamos essa oportunidade, né? Prazer de estar aqui falando com as doutoras, que é uma honra de saber que a academia ela consegue organizar as coisas, mas o nosso saber popular é muito importante também. Então, gente... Chica, só um minutinho. Vou te interromper só para avisar que eu pedi para o pessoal desligar as câmeras para não travar muito, porque a conexão tá meio ruim, tá? Então, só pedir para o pessoal desligar as câmeras, só para você não achar estranho, só para conseguir ficar melhor a sua fala, tá bom? Mas pode continuar. Tá bom. Quando estiver chegando o minutinho aí, né, pode dar um toquinho aqui, que eu acho que já está terminando, né? Eu hoje, como eu fiz tudo, viu, Daniele, né? Quando eu separei, minha filha tinha mais velha, tinha 11 anos, hoje ela está 31, no 8º período de Direito. A filha do meio fez farmácia, nomeada do gabinete de uma prefeitura, e a minha filha de 25, ela é subgerente de uma rede de loja em Belo Horizonte. Mas, mesmo assim, todas nós, parte do buffet, em horas vagas delas, elas estão me ajudando. E a mais velha trabalha na Secretaria do Estado. Com isso, a gente não precisa sentir diminuir, nós precisamos nos fortalecer e parabenizar essa moçada jovem, as moças praticamente, né, menos de 30 anos que está nesse grupo, eu percebi que são jovens com a cabeça bem fresquinha, bem esclarecedora e preocupada, né, com esse tema, que é um clima. Preocupada como que nós podemos ajudar mulheres a se empoderar e entrar nesse meio político partidário. É um tema que eu falo, parte dessa política, me desculpe os homens que estão aí, inclusive eu vi, tem uma pessoa, tem um senhor, não vi o nome, percebi que ele está bem atento, ele está bem ouvindo, né? Dizer para as mulheres que, apesar de ter acontecido tudo isso comigo, ainda sou hétero, né? Eu acho que eu ainda vou ter o meu namorado, que eu ainda vou ser feliz, né? E que a gente vai contar muita história. Mas não é porque um homem fez isso comigo, eu vou dizer que os homens são ruins, né? Então, nós precisamos de tentar trazer um pouco mais de paz, um pouco mais de serenidade, um pouco mais de companheirismo, um pouco mais de paciência, coisa que as pessoas não estão tendo, principalmente no meio de pandemia. Hoje, a maioria das pessoas, somos 51% da população, né? É engraçado, 51% da população e a maior parte das cadeiras são cadeiras de homem, né? Por quê? É porque nós votamos em homens. Às vezes, não acreditamos nas nossas colegas, né? Então, gente, encerrando a minha fala, Nádia, as meninas têm meu contato, meu e-mail direitinho. Eu acho que a gente pode, eu quero que essa conversa não pode parar aqui. Em 10 minutos é muito complicado a gente falar tudo que a gente precisa falar, né? Mas estamos aqui e obrigada, é uma honra estar nesse espaço. Obrigada, Chica. É uma honra, com certeza, sim, ouvir você falar a sua experiência de vida, a sua história, o seu projeto. Acho que você traz elementos muito importantes para a gente pensar em como que é a participação de mulheres na política no nosso país. Já vou, então, em seguida, passar a palavra para a Júlia, que vai trazer um pouquinho do trabalho dela em Piracicaba. Júlia, fica... Obrigada, Lígia. Bom dia a todos e a todas. É uma honra, sem sombra de dúvidas, falar após essas histórias gigantes, né, de mulheres potentes, poderosas e que desenvolvem um trabalho essencial, apesar de toda a tentativa, né, de silenciamento e opressão que passaram, né? Muito obrigada por compartilhar essas histórias conosco. Eu vou trazer um pouco da história, né, do estudo de caso em Piracicaba, sobre o projeto Pira no Clima, que é uma iniciativa da sociedade civil, da ONG Imaflora, que está ao longo desse ano desenvolvendo um plano de mudanças climáticas participativo para Piracicaba, considerando as questões de gênero, né? Nós acreditamos, né, que desenvolver um plano de ação, né, que tenha um diagnóstico, que tenha diretrizes, ações, ou seja, né, qual é o problema,
o que fazer e como fazer, né? É isso que nós procuramos construir coletivamente através desse projeto no Pira no Clima. Então, eu vou contar rapidamente como nós estamos desenvolvendo isso, pensando que isso pode servir de inspiração, isso pode servir né, de ideias para outros municípios, né? Em relação aos diagnósticos que nós estamos fazendo, né? Nós fizemos, são 3 diagnósticos, um deles já está publicado, 2 estão em fase de publicação, são boletins. O primeiro é um boletim de emissões de gases do efeito estufa, então, como a Lígia mencionou no começo, são os responsáveis pelas mudanças climáticas, e nós fizemos essa análise de emissões por setor em Piracicaba, através da utilização do SEG Municípios, que é uma iniciativa do próprio Observatório do Clima. Nós conseguimos ver, né, quanto que Piracicaba emite, inclusive conseguimos perceber que Piracicaba é o 11º município que mais emite no estado de São Paulo. Então, também justifica a necessidade desse tipo de projeto em Piracicaba. É interessante lembrar que já logo nesse projeto nós temos, nesse boletim, nós fizemos questão de trazer a questão de gênero a partir de um box de informações, trazendo como é necessário que hajam mais mulheres na ciência. Nós trouxemos um caso de mulheres em Piracicaba que fizeram um estudo sobre mitigação no setor de energia, então isso é fundamental, né, trazer essas mulheres na ciência e com opções de mitigação. Um outro boletim que está em fase de publicação é um boletim de mapeamento legislativo, de mapeamento do suporte legislativo que Piracicaba tem em relação às mudanças climáticas. Então, nós analisamos 14 temas que têm a ver com as mudanças climáticas, como, por exemplo, mobilidade, gestão de resíduos sólidos, matriz energética, acolhimento e empoderamento de grupos vulneráveis, que aí nós olhamos fortemente para a questão de gênero, e nós lemos diversas legislações de Piracicaba para ver sobre esse tema, fala sobre mudanças climáticas, quão preparada está a legislação do município para tratar sobre isso e sobre gênero, e sobre a intersecção de mudanças climáticas com gênero. Então, a partir desse mapeamento, é possível perceber lacunas, ou melhor, oportunidades, sobre como essa política, esse novo plano, ele pode agir de forma direcionada, né? Então, esse foi mais um dos boletins que nós estamos desenvolvendo, e um terceiro, que também está em fase, né, de publicação, é um boletim de risco socioclimático, que é uma análise georreferenciada. Nós estamos fazendo uma análise georreferenciada dos principais efeitos das mudanças climáticas em Piracicaba. Então, analisando onde vão ocorrer, né, as principais ilhas de calor, enchentes, e acrescentando a ótica de gênero e de classe e de raça a tudo isso, né? Então, nós sabemos, por exemplo, estamos analisando a ilhas de calor e localidades com mulheres chefes de família, né? Ilhas de calor juntamente com populações mais idosas. Então, essas questões de gênero, de vulnerabilidades, das diversas vulnerabilidades, estão presentes em todos os nossos diagnósticos. Essas são as séries de diagnósticos que estamos realizando. E para o levantamento das diretrizes e das ações, nós fizemos de maneira extremamente participativa. Lógico que foi tudo muito difícil, né, por essa questão da pandemia, nós tivemos que adaptar, foi de forma virtual, mas nós tivemos diversos ambientes participativos, a começar por grupos de trabalho, que foram uma reunião de pessoas da academia, setor público, setor privado, outras organizações, sociedade civil, em que se organizaram e que puderam, inclusive, contribuir com a metodologia dos diagnósticos. Então, até a metodologia dos diagnósticos foi compartilhada, foi ouvindo a população. Também poderam contribuir, né? Eles escreveram essas diretrizes, nós construímos diretrizes para esse plano climático de forma coletiva, e também através de reuniões temáticas com diversos especialistas sobre temas específicos, por exemplo, enchente, gênero, nós levantamos ações para compor esse plano de ação climático. O importante é dizer que nesses 2 ambientes as mulheres tinham preferência de fala.
Era preferencial que as mulheres se manifestassem, porque, de novo, elas precisam ser incluídas nas decisões, na construção das políticas. Para além desse, porque esse movimento é muito assim, as pessoas vêm até nós, né? Nós trazemos os especialistas, trazemos as pessoas já engajadas para discutir sobre isso, mas é necessário ir também. É necessário ir até as pessoas vulneráveis, as pessoas que estão na ponta, que trabalham com isso diretamente. Então, por isso que, para além desse grupo de trabalho, dessa reunião temática, nós fizemos diversos eventos culturais com juventude, fizemos diálogos rurais com pequenos produtores, fizemos um movimento de oficinas e de discussões com mulheres, inclusive com bolsas remuneradas para essas mulheres, tudo para incluí-las nesse processo. Então, nesse momento, nós estamos em fase, né, de costura desse plano, então, de todas essas coletas que nós fizemos de ações, de diretrizes, de percepções, nós estamos escrevendo, redigindo e esperando, estamos, né, conversando com o poder público, obviamente, para que ele possa ser futuramente incorporado pelo município. Para além disso, já finalizando também a minha fala aqui, além de um plano de ação, é muito importante ter uma instância participativa permanente de discussão sobre esse tema. Como, por exemplo, uma comissão ou um conselho. Isso é uma ferramenta muito importante, que vai garantir que haja participação e a inclusão pós a implementação de uma política, de um plano. No caso de Piracicaba, nós identificamos que existe uma previsão de uma comissão do tipo desde 2006 e ela não está regulamentada ainda. Então, nós estamos também em diálogo com o poder público para que isso possa ser regulamentado, porque reconhecemos a importância dela e, óbvio, nós incentivamos que ela tenha paridade de gênero. É importante que as mulheres e a comunidade LGBTQI+, sejam representadas em todo o processo, sejam ouvidas, não só na vulnerabilidade, mas também, né, como agentes responsáveis na mitigação e na adaptação às mudanças climáticas. Então, esse é um pouco do estudo de caso de Piracicaba. Fico disponível aí para as próximas dúvidas que alguém tiver e devolvo para você, Lígia. Obrigada, Ju. Eu sou fã do Pira no Clima, acho um projeto muito maravilhoso, muito interessante. Então, obrigada pela sua exposição. Passo agora para a Rayana, que vai falar um pouquinho das ferramentas, de como tratar essas questões dentro das políticas. Pessoal, desculpa, só lembrando, a gente tem o link do Mente, que a Lígia reforçou aqui, as perguntas, a gente sabe que está em cima da hora, enfim, a gente vai tentando adequar aí a dinâmica, mas podem fazer pelo chat. Enfim, abram as câmeras para a gente ver esses rostinhos, tá bom? Obrigada. Desculpa, eu não estava sabendo tirar meu microfone do mute. Vou compartilhar de novo a tela. Esse sotaque, gente, podia gravar e ficar escutando depois. Tá gravado, você pode colocar para dormir, Jô. Nossa, eu vou colocar para dormir. Pronto. Bom dia, gente. Como foi apresentada logo no começo, meu nome é Rayana. Eu sou cientista política pela UFPE, aqui em Pernambuco, em Recife. E atualmente eu estou acabando de concluir o curso pela Youth Climate Leaders, o famoso ICL, que foi um curso que tinha como interesse colocar jovens para entrarem nas carreiras climáticas. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas das ferramentas que a gente pode usar para tentar responder se existe espaço para gênero e clima nas eleições. Só que eu tomei a liberdade para mudar um pouquinho a pergunta e, ao invés de a gente pensar se existe espaço para gênero e clima em eleição, como a gente quer falar daqui para frente, já que faltam 9 dias para o período eleitoral, eu coloquei se existe espaço para gênero e clima nos mandatos. Muito tem se falado nas outras falas, tanto de Lígia, quanto de Dani, quanto de Chica, que é muito importante a gente falar da política de verdade e não da politicagem, e isso tudo passa pelo processo institucional. Então, hoje, eu defini a apresentação em 3 grandes pontos.
O primeiro é como funciona o poder público municipal e qual é o papel dele para tentar responder essa pergunta, se existe espaço para gênero e clima. O segundo é quais são as leis e as ferramentas já existentes que podem juntar gênero e clima nos mandatos. E o terceiro é para trazer uma visão de que a gente não está sozinha e que a gente dialoga muito com o que acontece no mundo e a gente pode trazer para os nossos municípios. Então, o primeiro ponto com relação ao poder público municipal é a gente entender quem faz parte desse poder e quais são as suas obrigações. Eu gostei muito de Dani ter iniciado já essa fala, porque ela disse que o papel do vereador é justamente fiscalizar. E eu acrescentaria mais dois. Além de fiscalizar, tudo que o prefeito faz, o vereador ele tem que propor novas leis e representar os interesses do povo. São 3 obrigações básicas que, se o vereador fizer, ele já está fazendo o trabalho dele muito bem feito. As obrigações da prefeitura, por sua vez, se resumem a 2 grandes obrigações. A primeira é executar todas as atividades, tarefas e o plano de governo que ele prometeu fazer e implementar leis ou novos projetos durante essa execução do que ele queria fazer inicialmente. Depois dessa divisão de grandes atividades, a gente pode pensar na agenda de políticas. O que é que eles, vereadores e prefeitos, e eu estou usando no masculino porque é um ambiente extremamente masculino, conseguem dialogar ou quais são as pautas que eles podem governar. Eu só coloquei aqui algumas pautas, mas se a gente pensar que tudo no município tem que passar pela legislação e tem que ser executado pela prefeitura, qualquer coisa que acontecer dentro da sua cidade faz parte da agenda de políticas municipal. Então, saneamento, mobilidade, saúde, infraestrutura, tudo isso envolve a agenda de políticas públicas do poder municipal. Só que, quando a gente fala dessa agenda, a gente pode pensar que são temas que não dialogam entre si. Que são temas que, uma obra de saneamento não vai afetar a saúde e que, por sua vez, não vai afetar a mobilidade. Quando, na verdade, é tudo uma grande bagunça, tudo se afeta, mas, se for um caos organizado, a cidade funciona. Então, dentro dessa agenda, como a gente está querendo discutir a questão de clima e gênero, eu trouxe os resultados de uma pesquisa que o Clima de Eleição é um Instagram, um grupo de pessoas que está estudando todas as propostas de governo, e eles trouxeram que dos 315 planos de governo analisados, ou seja, o que é que as prefeituras estão propondo para os seus municípios, só 82 deles citam a crise climática. Isso significa que só 26% das prefeituras, hoje, nesse exato momento, se comprometem com a questão de crise climática. Só que só 26% estar comprometido com a questão da crise climática significa que 80%, mais de 70%, está dialogando com um padrão de vida que a gente sabe que é insustentável, que vai reforçar todas as desigualdades de gênero, todas as desigualdades políticas, todas as desigualdades sociais. Então, uma grande pergunta que surge é: como a gente pode dialogar a agenda de políticas que já existe com gênero e clima? Essa é uma pergunta que eu acho que cada pessoa daqui poderia me dar uma resposta diferente. Cada um, dentro das suas vivências, enxerga essa interlocução entre política, gênero e clima de uma forma diferente, mas eu trouxe 2 grandes ferramentas. A primeira ferramenta prática é o ciclo orçamentário e a segunda ferramenta seria adotar políticas transversais a gênero e ao clima. Ou seja, o ciclo orçamentário é um grande grupo de leis formado por essas 3 principais leis, o PPA, o LDO e o LOA, que tem como objetivo construir, revisar e adotar todas as políticas que vão ser implementadas durante a gestão. A prefeitura, quando assumir ano que vem, ela vai ter que dialogar com essas 3 leis, os vereadores vão ter que trabalhar em cima dessas 3 leis, e alguns municípios adotam um extra, que é o orçamento participativo, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente por que ele é importante. Esse ciclo orçamentário, dentro do ciclo, o PPA é o grande plano de governo. Ano que vem, quando as prefeituras assumirem, elas vão dizer: eu quero construir 10 unidades básicas de saúde.
E isso vai estar lá. Dentro de 4 anos, eu quero construir as 10. Massa. Só que na LDO, o governo vai ter que dizer, no próximo ano, ao invés de ser nos 4 anos, eu vou construir 3 unidades básicas de saúde. Então, essa questão da LDO é uma lei mais urgente. É a lei que todo ano ela é feita, todo ano ela é revisada, para justamente reforçar e ver se o que o governo propôs no PPA está de acordo com o que ele está fazendo. A outra lei importante, que serve como mecanismo dos vereadores fiscalizarem o prefeito, é justamente a LOA, que quando a prefeitura diz que no próximo ano vai construir 3 unidades básicas de saúde, a LOA está dizendo vai ser construída com tantos milhões de reais, quem vai realizar a obra é tal empresa, tem tal prazo, e tudo isso vai estar descrito na LOA. Isso é funcionamento básico. Mas, quando a gente continua dialogando sobre ciclo orçamentário, a gente tem que ter em mente 2 informações extremamente importantes. A primeira é que todas essas leis é de obrigação da prefeitura fazer. Então, um vereador não pode criar um PPA, ele não pode criar uma LOA. Mas cabe ao vereador, dentro daquela função de representar os interesses do povo, fiscalizar se aquele projeto ele dialoga com as questões de gênero e clima. Então, através de emendas constitucionais, se o vereador perceber que aquele ciclo orçamentário ele pode reforçar as desigualdades ao invés de diminuir as desigualdades, é papel da Câmara Legislativa interferir nesse processo e mudar a lei ou mudar aquela proposta do governo. Só que a gente entra em outra grande questão. 88% dos prefeitos foram homens eleitos em 2016. Então, a gente tem uma baixa representatividade feminina dentro dos municípios, que a gente já sabe que, pelo fato de ter poucas mulheres no poder, é muito difícil que o PPA, o LDO e a LOA incluam diretamente, de uma forma imediata, as questões de gênero e clima. E aí entra o orçamento participativo. Como eu falei, nem todas as cidades adotam esse orçamento, mas o orçamento participativo é uma ferramenta que, normalmente, a sociedade civil pode chamar a responsabilidade dos municípios, da Câmara Legislativa e dos prefeitos, a importância de dialogar com a sociedade, com os coletivos, com os grupos de mulheres, com os grupos, enfim, os grupos que existem dentro dos bairros e das periferias. E essa população, a própria sociedade civil, complementa o que os vereadores estão fazendo. Então, ao invés de ter a revisão do vereador, a gente pode pedir para participar de uma audiência pública e dizer, não, eu sou parte do coletivo Pira no Clima, eu sei que Piracicaba é uma das piores cidades emissoras de gás de efeito estufa, então esse projeto passou pela prefeitura, passou pela Câmara, mas a gente sabe que vai continuar emitindo muito. Então, a gente, enquanto sociedade civil, pode interferir diretamente nessas decisões, e é esse o papel-chave. Enquanto a gente não consegue mudar a estrutura do poder, enquanto a gente não consegue fazer com que todas as prefeituras sejam ocupadas por mulheres, a saída que a gente tem para interferir diretamente no que está acontecendo dentro da prefeitura é através do orçamento participativo, é atuando diretamente com esses poderes. Então, depois dessa questão do ciclo orçamentário, que são ferramentas extremamente técnicas, quando a gente estiver interferindo diretamente no poder, ou quando os vereadores e as vereadoras estiverem revisando aquele conjunto de leis do ciclo, é importante a gente adotar políticas transversais a gênero e ao clima. O que danado significa? Quando a gente tem em mente que uma política, ela afeta sempre, mas de modo desigual, as questões de gênero, a gente precisa considerar os efeitos diferentes nos homens e nas mulheres e precisa considerar os efeitos diferentes no clima. Então, se uma política de saneamento, uma política de mobilidade, uma política de saúde não considera esses impactos diferentes na sociedade, ela não está tomando por base a transversalidade de gênero e clima, que é ter certeza de que qualquer política municipal vai afetar as mulheres e vai afetar o meio ambiente, mas de forma desigual, porque as mulheres ainda são predominantemente periféricas, principalmente mulheres negras, são muito mais afetadas. Então, quando eu falo de trazer políticas transversais a gênero e clima,
é pensar que qualquer assunto que estiver sendo decidido vai ter que ter gênero e clima no centro das decisões. Vai ter que ter um tópico lá dizendo: eu vou adotar essa política, mas as mulheres não vão ser afetadas da forma como seriam por isso, isso e isso. Vão ter que descrever quais seriam essas ferramentas, esses mecanismos, para não impactar tanto a questão de gênero. E aí, eu queria trazer 2 exemplos de cidades. A primeira cidade é Recife e a segunda é Curitiba. Eu trouxe o exemplo de Recife porque ano passado a gente assinou um decreto de emergência climática. A prefeitura daqui reconheceu que Recife é uma das cidades mais afetadas pelas mudanças climáticas e que afeta diretamente a população vulnerável. A gente ainda tem uma população que vive majoritariamente periférica e nos morros, que todo ano tem deslizamento de terra, todo ano a gente tem problemas pelos mesmos motivos. Então, a prefeitura ter reconhecido num decreto assinado junto com o ICLEI, inclusive, com participação da sociedade civil, foi o primeiro passo para que, a partir de 2020, a gente pode ter uma leve esperança de que as próximas gestões podem se comprometer com o clima. Mas, lembrando que a prefeitura assina, mas ela não necessariamente executa. É importante o papel da Câmara Legislativa e o nosso papel de estar sempre fiscalizando e pressionando os poderes públicos. O outro exemplo que eu trago é Curitiba, porque Curitiba é o oposto de Recife. Curitiba ele já tem um complexo de legislação municipal sobre meio ambiente que trata sobre diversos temas, que inclusive considera a questão de transportes, de descarte de resíduos, de arborização. Existem impostos que são reduzidos se aquela casa ela pode plantar um tipo, eu não me lembro agora qual é a planta específica, mas quanto mais pés daquela planta tiver dentro de casa, maior a sua redução de imposto, porque você vai estar contribuindo com o meio ambiente dessa forma. Então, é um incentivo que a prefeitura já traz e conseguiu mudar os costumes da população, porque quando a gente chega lá, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente do que a gente encontra em outros locais que sofrem muito mais com a vulnerabilidade climática. E chegando já, assim, no último grande bloco, depois de falar sobre o poder municipal e sobre como a gente junta a agenda municipal com a questão de gênero e clima, eu queria trazer exemplos do global ao local. Normalmente, quando a gente dialoga sobre meio ambiente, a gente pensa que são questões extremamente abstratas, que só quem fala isso são pessoas ricas, brancas, europeias, que a gente não tem poder, que, assim, nossa, muito difícil mudar a realidade daqui de Recife porque eu não sou rica, branca e europeia. Então, na verdade, esse bloco que eu quero trazer do global ao local é exatamente o contrário. Essas pessoas que já têm algum tipo de privilégio tiveram uma ideia de se reunir em 2015 para criar uma agenda de desenvolvimento sustentável, especificando metas, especificando objetivos e descrevendo como os países e alguns municípios podem se adequar às mudanças climáticas de uma forma justa. Porque a gente sabe que a mudança climática afeta a população de formas diferentes. Então, quando essas pessoas se reuniram na sede da ONU em 2015 para criar essa Agenda 2030, com esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles deram para a gente 17 mecanismos, 17 grandes tópicos que a gente precisa considerar na hora de formular uma cidade ou na hora de formular um país mais justo. Dito isso, nessa apresentação especificamente, eu queria trazer a atenção para 3 ODS. A primeira ODS se fala sobre igualdade de gênero, que é a 5ª ODS, na verdade. A 11ª ODS fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. E essas 2 ODSs, de certa forma, elas precisam dialogar entre si. Elas precisam estar juntas o suficiente ao ponto de que os planos municipais entendam que a gente não precisa criar novas leis, a gente não precisa criar, assim, abrir um pote e descobrir a solução perfeita para todos os problemas climáticos. Não é isso. A solução ela não vai vir de uma forma mágica. Já existem alguns mecanismos que podem facilitar a vida da gente. É só pegar uma agenda de clima, é só ter pessoas técnicas dentro da prefeitura ou da Câmara que consigam dialogar esses 2 temas. Então, eu trago a atenção desses 2, porque já são objetivos que dizem como as cidades podem crescer de uma forma sustentável, como elas podem se tornar mais resilientes às mudanças climáticas.
E também trago a questão da igualdade de gênero, porque a gente sabe que uma cidade ela só cresce, só tem um desenvolvimento pleno quando a igualdade de gênero é alcançada. A gente não pode menosprezar a ideia de que o crescimento econômico ele é desassociado do crescimento social. Uma sociedade só cresce economicamente quando a sociedade, de certa forma, também está preparada para lidar com esse crescimento da economia. É quando a gente empodera meninas e mulheres que a gente consegue alcançar um desenvolvimento pleno. Dito isso, a última ODS que eu queria trazer é exatamente a ODS que reforça as parcerias e meios de implementação. Pelo que eu estou vendo aqui, a imagem ficou um pouco borrada, desculpa, mas essa imagem é o slogan do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, que é uma aliança global de cidades e governos locais que voluntariamente assinaram um documento se comprometendo nas próximas gestões serem mais atentos e sensíveis à questão de gênero e clima, adotando políticas transversais a essas duas temáticas e tornando as suas cidades mais resilientes. Esse pacto foi tanto sucesso que a gente já tem mais de 10 mil cidades comprometidas em 135 países ao redor do mundo. Então, essa apresentação toda foi para dizer que quando a gente pensa se existe espaço para gênero e clima nos mandatos, a resposta é sim. Sempre existem mecanismos para a gente reforçar a importância de ocuparmos aqueles espaços, mas também a importância de nossas pautas estarem sendo discutidas naqueles espaços. E eu quis trazer também a perspectiva de como a gente pode fazer. A gente não pode deixar que as decisões sejam tomadas por outras pessoas quando a gente tem a nossa voz. O que a gente precisa é encontrar o canal certo para que a nossa voz seja ouvida. Então é isso. Muito obrigada pela participação, pelo convite. Espero ter atendido as expectativas de vocês. Aqui embaixo estão os meus contatos e, enfim, obrigada. Ana, obrigada. Foi ótimo. Aprendi um monte, várias coisas que eu também não sabia de orçamento. Acho que trouxe várias ideias de como atuar mesmo, assim. Foi muito bom. Então, assim, agora a gente encerrou as falas das mulheres que estavam convidadas aqui para o nosso debate. Por uma questão de ordem, teria que estar encerrando o webinar, mas a gente teve alguns pequenos atrasos, acho que super justificáveis pela potência das falas. Então, eu vou propor uma inversão, eu coloquei ali no chat, mas uma inversão do nosso cronograma. Eu vou apresentar agora o nosso documento que vai ser lançado em breve, que é um documento que vai dar um suporte para isso que a gente foi discutido aqui no webinar. Então, ele foi construído junto com, a partir dos formulários que a gente enviou para os candidatos. Eu vou mostrar aqui para vocês. E depois dessa apresentação, primeiro eu vou mostrar como que ficou o nosso Mente, né, a nossa nuvem de ideias. Vou mostrar a apresentação para vocês do nosso documento que vai ser lançado em breve. E aí, no final, quem puder continuar, a gente abre esse espacinho para perguntas. A gente já tem algumas aqui no chat. E aí eu convido vocês, quem puder, se estender um pouquinho mais aqui, tá bem? Então, fiquem à vontade. Eu vou mostrar, então, aqui como que ficou a nossa nuvem. Tiveram respostas bem legais. Deixa eu pôr aqui para compartilhar a tela. Aqui. Vamos lá. Já estão vendo? Então, a pergunta sobre existe clima para gênero nas eleições, acho que tem umas coisas bem legais. Então, sim, precisa existir, é necessário, se ainda não foi feito, vamos pautar isso. Acho que a Rayana trouxe bastante coisa de como fazer. Tenho observado uma pequena ampliação da participação social na política, no Sudeste, mas ainda é muita luta para uma participação mais diversa. Acho que a Chica e a Dani trouxeram essa luta que elas trazem no corpo delas. Aqui um comentário um pouco menos otimista, mas vamos lá. O clima está desfavorável para a inclusão de tema e gênero nas eleições, eu acho que é fato. Existe muita confusão sobre o que se trata de gênero, uma confusão que às vezes, é uma confusão intencional. A discussão é superficial, maquiada de forma a apropriar, com falso apoio, falso acolhimento. Quando incluímos a questão climática, considera a situação ainda mais distante. Mulher, política e clima é um só corpo. Muito linda essa frase. Mais do que nunca,
clima e gênero não podem seguir como discussões marginais, precisam ser tratadas como transversais nas políticas como um todo. Acho que a Rayana também falou bastante disso. E aí uma pergunta, né, sobre como vamos avançar nessa agenda. Se não existe, a gente faz. Então, é isso que a gente está pautando aqui, eu acho. E aí, para finalizar, na atual conjuntura, infelizmente, não. A estrutura de poder dentro do capitalismo é inerentemente machista e anticlimática. É possível tentar minimizar isso e inserir as pautas, mas mudança mesmo só de maneira radical. Gostei bastante dessa resposta. Quem quiser fazer comentários aí no chat, enquanto isso, fique à vontade. Vou mostrar aqui, então, para vocês. Muito obrigada para quem participou. Acho que isso, inclusive, a gente pode pensar em colocar no nosso documento, não sei, eu gostei bastante das questões, acho que muito elemento para a gente pensar. Vou colocar aqui, então, como que vai ser estruturado esse documento que a gente vai enviar para quem se inscreveu, tá? Então, em breve, ele já vai ser disponibilizado para vocês. Para quem não sabe, deixa eu pôr aqui em modo de apresentação. Para quem não sabe, opa, me adiantei aqui. Esse grupo, a primeira iniciativa dele, então, foi enviar esse formulário para os candidatos, candidatas, assessores, para entender o que essas pessoas entendiam como mudança climática, entendiam como gênero, como que essas coisas se relacionavam, se isso aparecia, né, nas propostas de campanha. E aí a gente teve respostas muito interessantes. Então, nesse documento, ele foi construído com essas respostas e algumas interferências de especialistas no tema. Então, o primeiro capítulo vai falar sobre mudança climática, a gente vai trazer essas respostas, então, algumas aqui que a gente achou interessante destacar, de que precisamos de transformações culturais, sociais e políticas profundas para reverter essas ações. Acho que conversa muito com o que alguém comentou lá no Mente sobre é preciso a gente transformar de forma radical a nossa sociedade para conseguir realmente ter soluções em relação a essa crise, assim, não é uma coisa superficial, acho que a gente tem que ir bem profundo. Os seres se fortalecem quando estão conectados, acho que a importância desses espaços de conexão, não só entre humanos, mas essa conexão humanos e outros entes também, acho que são coisas para a gente pensar bastante. Sobre gênero, necessita ser incorporado em todos os processos em um formato de reconhecimento, respeito e valorização da identidade das pessoas. É preciso ser o que é, aceitar o outro, foi outra resposta que a gente respondeu, que a gente recebeu sobre gênero. E aí, quando se fala em gênero em mudança do clima, é uma resposta também que saltou para a gente a ideia de que, para superar essa condição, precisamos entender que todo tipo de opressão gera resultados negativos. Então, garantir o lugar de fala de cada ser do planeta nos fortalece e nos indica caminhos de transformação. E, por fim, vamos apresentar alguns boxes falando sobre, trazendo especialistas para falar sobre o que é essa questão desse aumento de 1,5 graus na temperatura, o que isso significa, para falar o que não é mudança do clima e gênero, afinal, o que é esse tal de patriarcado, o que significa falar de gênero e como gênero e clima está sendo discutido no âmbito do Observatório do Clima. Então, aqui, eu vou encerrar a apresentação, vou agradecer a presença de vocês. E para aqueles que puderem ficar, agora a gente vai passar para a rodada de perguntas. A gente vai priorizar as perguntas do chat por causa do tempo. Vamos lá. Vou começar aqui. Deixa eu abrir aqui o nosso documento. Então, a primeira pergunta foi da Aline Souza, do IDS. Ela colocou até a pergunta lá no nosso Mente. E ela fica pensando como é possível avançar nessa agenda, na ODS 2030, de modo municipalista, sem essa barreira de falta de representatividade seja vencida. Eu acho que essa pergunta pode ir para a Rayana. Você quer responder? Como que você... Pode ser? Eu respondo logo ou vai fazer uma rodada de perguntas e depois a gente vai respondendo? Boa, vamos... Obrigada por me lembrar. Vou fazer mais outra pergunta e aí a gente responde as duas ao mesmo tempo. Tem mais uma pergunta da Joana, que eu acho que tem até a ver com essa pergunta da Aline.
Ela fala assim: a gente sabe que gênero e clima têm tudo a ver, mas como essas mulheres poderosas podem influenciar as decisões sobre políticas climáticas? O que precisamos avançar? Então, vou abrir a palavra primeiro para você, Rayana, se a Dani, a Chica quiserem comentar um pouquinho também, fiquem à vontade, tá? A Ju também. Quem mais que falou? Acho que foi só isso, né? Então, vamos lá. Durante a minha apresentação, eu tentei falar um pouquinho com relação à questão da ODS dentro dos planos municipais, mas eu penso essa questão de duas formas. A primeira é exatamente a representação das mulheres estando dentro das câmaras, então a importância da gente eleger pessoas ou apoiar candidaturas que estejam com esse compromisso voltado para gênero e clima, mas eu também penso na questão da participação e da influência, de pressionar os tomadores de decisão, porque mesmo que eles não consigam, não pensem, seja por motivação ideológica, ou seja, por falta de conhecimento mesmo, eles não pensam na questão de como as políticas elas afetam as desigualdades de gênero, a gente que tem esse conhecimento, a gente pode pressionar os tomadores de decisão de diversas formas. O orçamento participativo ele é uma das formas. Se você não faz parte diretamente de um grupo, mas você se sente inquieta com relação às questões que estão sendo discutidas no seu município, você pode instigar o Ministério Público, se for um caso extremo, pode ter a participação do Ministério Público e interferir nessas medidas, pode ter uma participação de coletivos mesmo, coletivos bater na porta dos vereadores e tentar fazer uma mobilização interna. Você pode incentivar a criação de comitês e conselhos municipais para atuar junto com as câmaras. Então, existem diversas formas que a gente consegue afetar diretamente as decisões de gênero e clima, que não seja só dentro do processo eleitoral. Agora, não existe nenhuma ferramenta de participação, nenhuma ferramenta de pressão desses tomadores de decisão que vai ser fácil, nem que vai ser rápida. Esses conceitos de... eu sei que quando eu falo de construir comitê, de construir participação, é a melhor solução. É um relacionamento direto entre a sociedade e os eleitos. Só que não é um processo fácil. Não é uma coisa que a gente vai resolver da noite para o dia. Mas, só pelo fato de ser difícil a gente não fazer, a gente também está errando. Então, buscar mecanismos que a gente reforce essa nossa participação é importante. Por exemplo, trazendo na parte prática. Até ano passado eu morava em Olinda, esse ano eu estou morando em Recife, são cidades vizinhas. E ano passado eu fui convidada para participar de uma audiência pública, porque a Prefeitura de Olinda queria proibir as prévias de carnaval. Só que proibir a prévia de carnaval significa, de setembro a janeiro, as mulheres que trabalhavam no setor informal, as mulheres líderes da rede hoteleira, as mulheres líderes de grupos de maracatu e que precisam dessas prévias para se movimentarem economicamente, elas perderiam 5 meses de renda. Porque a prefeitura disse, não, fazer prévia de carnaval é muito gasto de segurança pública. Só que não é. Ele estava desconsiderando todo o gasto, todo o benefício econômico que essas prévias trazem para Olinda. Porque em Olinda tem as ladeiras e tem as famosas tapioqueiras da Sé. Essas tapioqueiras, elas têm um conselho que atua pressionando diretamente a prefeitura, porque até então as tapioqueiras não tinham estrutura para fazer tapioca. Não tinham uma mesa, não tinham uma tenda, não tinha banheiro. A prefeitura negava o acesso delas aos banheiros públicos. Então, assim, quando a gente fala da nossa participação, é exatamente essa, de eu não faço parte de nenhum coletivo em Olinda, eu não fazia parte de nada, e eu fui para a audiência porque eu queria saber o que é que a prefeitura estava dizendo. Então, quando eu cheguei lá, tinha participação do Ministério Público, tinham vários vereadores, tinham outros coletivos de maracatu, a rede hoteleira, tinha uma grande gama de setores interessados nessa discussão sobre a prévia, e era uma coisa básica, era uma coisa que só interferia diretamente na economia de Olinda, contanto que não chegou em Recife esse debate, e Recife nem cogita a possibilidade de proibir prévia, porque sabe que são 5 meses que movimentam a economia de sexta a domingo. Então, quando eu falo dessa participação, é exatamente isso, a gente está atento às questões. Óbvio que dedica tempo, dedica forças, dedica uma santa paciência, porque a gente escuta absurdos vindo da Câmara,
mas é o nosso papel. Se a gente assumiu essa responsabilidade de tentar interferir no processo de gênero e clima, existem riscos e existem benefícios também. Então, é importante a gente ressaltar a nossa participação enquanto pessoas, enquanto coletivos e enquanto processo eleitoral. A gente precisa reforçar esses 3 âmbitos, o individual, o coletivo e o político. Eu acho que eu tentei responder as 2 perguntas de uma vez só. Foi ótimo, Rayana. Mais alguém quer responder? Ju, Dani, Chica, querem falar um pouquinho sobre essa questão de como fazer? Eu acho que a Dani e a Chica têm uma experiência aí de enfrentamento. Olha, eu acho que ela respondeu praticamente tudo. Eu até coloquei um pouquinho no chat. Eu acho que, assim, a gente tem que se mobilizar, eu acho que a gente tem que se juntar, participar de todos esses espaços, e principalmente agora, né, que está vindo uma outra coisa, que é recurso público de fundo partidário para os negros e negras. Cada hora eles inventam uma roda, né? Então, é mais recurso que vem, mas esse recurso em cash não chega na mão. Eu acho que é mobilizar, eu acho que, além de mobilizar, dar formação política partidária, né, para essas pessoas. Eu acho que, assim, hoje no Brasil, a gente tem 3 tipos de analfabetismo, que é o digital, né, que nós estamos vivenciando agora, o de ler e escrever, e também o político. Se você não está um pouco ter formação e informação, a gente fica fora do contexto, né? E é por aí mesmo, acho que é grupo se organizando. O movimento de economia solidária, ele é no inteiro, mas a gente não tem candidato diretamente do movimento, nós estamos começando a conversar como que a gente vai fazer para ter incidência dentro do movimento e tirar candidatos, principalmente candidatas, porque nós somos 75%, somos, né? Então, se juntar. Eu acho que também a gente precisa também, eu acho que a gente também precisa reeducar, assim, informar, porque também não só tem a fome do estômago, mas também tem a fome de informação, né? E aí tem muitas mulheres que estão leigas aí, não sabe, não tem ninguém para informar a elas, para explicar. Porque quando também se fala numa linguagem acadêmica, elas também não entendem. Eu costumo dizer assim, olha, quando a gente estiver na reunião, vocês desenham para a gente, viu? Porque essas linguagens eu não consigo entender. Dá para vocês falar uma linguagem periférica que a gente consiga entender? Ou não desenha para mim que Daniela não consigo entender nada? E aí tem muita gente que usa hoje essa frase. Vou falar igual a minha amiga Dani, desenha para mim que eu não entendi. Mas tem muita gente que não tem coragem de falar. Eu fiquei muito tempo indo para as reuniões, para gabinete de vereador, da gente invadir os gabinetes e os povos falavam COEF 5, COEF não sei o que, eu ficava lá achando que estava entendendo tudo e que caraca é isso que eles estão falando. Aí eu perguntava outro, sei não, Dani, que é isso não. Eu digo, a gente está fazendo o que aqui que a gente não sabe o que eles estão falando? E aí eu fui na moça e perguntei à moça, disse, o que é, moça, isso aí que você está falando? Ela, me perdoe, é porque essa linguagem acadêmica que a gente é obrigatória a falar. Aí foi falar que era apartamento, tudo, que era não sei quantos andares. E aí eu fui entendi o que era, né? Mas quando a gente não pergunta, que se fica calada, fica com vergonha de perguntar. Será que eu perguntar, estou sendo ignorante, estou sendo burra? Né? E é preciso que fale uma linguagem que a gente de periferia, a gente que não tem estudo, que não foi à escola, que é para a gente entender mesmo, que para a gente ir para a disputa, para a gente ir para a discussão, e já na discussão com os alimentos já pronto. Porque quando tem uma linguagem que eu não entendo, eu não sei nem como é que eu vou discutir, porque eu não entendi. Eu vou falar o que eu não entendi. Então, é preciso também a gente rever esse linguajar de academia, né? Falar um linguajar que o povo de periferia também consiga entender, né? Porque quando é um linguajar muito acadêmico, só quem entende é que estava na academia. E quem está na periferia não entende. Aí, para a gente ir mesmo bombardear, ir para a discussão e sabendo com a inteligência do que saber o que as pessoas estão falando, é muito importante. Eu gosto muito do linguajar periférico, que eu acho que todo mundo tem que falar um linguajar que todo mundo entenda depois. Um linguajar que todo mundo entenda. E tem linguajar...
Só vocês entendem. Eu concordo muito com a Daniele sobre essa questão da linguagem, e eu só queria fazer um comentário rápido em cima do que vocês responderam. Eu concordo também com a Rayana que existem várias formas da gente atuar isso dentro do âmbito individual, pessoal, coletivo, organizacional, e aí vai subindo as escalas. Já passei por algumas situações em todas essas escalas de participação. Recentemente, por exemplo, na minha rua não tinha coleta seletiva, fui atrás da prefeitura para descobrir, eu descobri que o caminhão só ia até metade da rua, que era até onde os prédios deixavam, então eles não iam até o final, então quer dizer, os moradores do final da rua nem sabiam que existia coleta seletiva naquela rua. Orçamento participativo da cidade também já participei, mas eu digo isso mais no âmbito assim, porque é isso, né, gente, o Brasil é grande demais, o Brasil é enorme. E para a gente atuar nessa questão da municipalidade, a gente tem que chegar em cada um desses coletivos, a gente tem que chegar em cada uma dessas prefeituras, dessas candidaturas, etc, etc. E também faço parte de um movimento feminista de fomentar candidaturas de mulheres em âmbito nacional, e a gente percebe a dificuldade dessas candidaturas, não só de acessar materiais que possam ancorar esses programas, essas plataformas de governo, mas também de enfrentar dentro dos próprios municípios a resistência das mulheres em votar em outras mulheres. Isso é real, isso é fato. Eu até coloquei mais cedo no chat um link de um artigo que eu escrevi recentemente falando sobre isso e dando informações sobre aonde existem mapeamentos de candidaturas, aonde as pessoas podem acessar esse mapeamento para descobrir quem são essas mulheres, para descobrir quais são essas propostas, porque a gente está falando de uma guerra de mundos, a gente está falando de dois paradigmas que estão em disputa, e isso vai definir a nossa permanência no planeta, simplesmente isso. E as mulheres estão defendendo a vida. A candidatura de mulheres está defendendo a vida. Existem outras defesas de outras mulheres, mas a gente acredita na candidatura das mulheres feministas, as mulheres que estão comprometidas com a vida de outras mulheres, e não de todas as mulheres, não só de algumas, né? Então, como eu sei que o Observatório do Clima tem uma rede enorme, uma rede potente de várias organizações e de vários coletivos, etc., eu venho aqui fazer esse chamamento porque, de repente, a gente consegue juntar as mãos e fazer alguma coisa mais em âmbito nacional, mesmo, assim como o GT da Agenda 2030 está fazendo essa campanha de mudar o jogo, voltado para todos os ODSs e com mensagens impactantes em relação aos ODS, eu acho que a gente tinha que focar no ODS 5 e partir para essa luta, para essa mensagem, para que a gente pudesse fazer isso com uma linguagem palatável, acessível, como a Daniela mesmo falou, de trazer esses termos de uma forma mais instigante. Acho que a publicação vai ficar ótima quando a gente fala que tal de patriarcado é esse, né? Porque misoginia ninguém sabe o que é, muita gente não sabe o que é machismo até hoje, tem gente que não sabe o que é aquecimento global, não sabe o que é mudança climática. Eu estou participando de uma capacitação que fala sobre audiência em relação a clima, e a gente fez um estudo de campo onde as pessoas do norte e nordeste do Brasil, do sudeste, do meio do centro-oeste, dos lugares mais engajados e que têm mais acesso à informação, por exemplo, não sabem o que é mudança climática. Acham que mudança climática é o urso polar do comercial da Coca-Cola. É nesse nível, é esse Brasil que a gente está falando. Então, isso é muito grave quando a gente está aqui discutindo tudo isso, e assim, me causa muita angústia, porque me parece que a gente tem... a gente tem que unir o Brasil nesse sentido, sabe? E nós somos potência, nós somos mulheres potentes, incríveis, com muita inteligência, cada uma com a sua vivência, cada uma com a sua experiência de vida. Então, é um pouco isso assim, que eu venho colocar, e desculpa se eu falei demais. Obrigada, Aline. Obrigada também a todas pelas colocações. Aline, convido muito você a participar do grupo de trabalho. Eu acho que nessa perspectiva de incidência em territórios, eu acho que é uma perspectiva que transversaliza todos os círculos de operação, até os que, por exemplo, eu estou no círculo de operação que trabalha com políticas públicas a nível federal, como que isso chega no território. Então, eu acho que existe esse entendimento de que as realidades são múltiplas e que falar de cima para baixo
não dá conta de resolver o problema, sabe? A gente está com essa questão das mudanças climáticas sendo discutida no âmbito internacional e científico há muito tempo. E isso, até agora, a gente continua na mesma, as emissões continuam aumentando, então eu acho que essa é uma abordagem que transversaliza muito o nosso GT, então convido mesmo você a participar, acho que vão ser contribuições ótimas. A gente tem um círculo que a Joana trouxe da Justiça Climática, que é formado por mulheres que trabalham mesmo no território, assim, então é o olhar delas que a gente quer trazer em todos os espaços, assim. Acho que é um desafio muito grande. O Brasil é um país enorme, as mudanças climáticas ainda parecem muito invisíveis esses efeitos, a gente tem um movimento negacionista que vem forte, sabe? Que vem para invisibilizar esse debate. Como foi colocada a questão de gênero, está muito difícil trabalhar sobre isso, existem poucos entendimentos, mulher que não vota em mulher, e quando as mulheres chegam ao poder, são mulheres que vão defender essa ideologia dominante, machista, que é o que a gente tem visto aí na ascensão, no aumento de participação das mulheres nesses cargos políticos, são de mulheres que não defendem essa pauta feminista. Então, são muitos desafios e a gente precisa de muitas cabeças junto. Eu acho que é só em rede mesmo que a gente consegue. Então, convido vocês e todas as outras mulheres a participar. Deixa eu ver, a gente já está aqui 11h54, pelo que eu vi. Fico muito grata, Lígia, e gostaria muitíssimo. Que bom. A gente tem mais, acho que assim, 5 minutos para o meio-dia, a gente já super estourou o tempo. A Karen levantou a mão, queria falar. Karen, eu vou pedir para você ser muito, muito breve, assim mesmo, para a gente já encerrar, porque a gente já passou 20 minutos do tempo. Aí, se puder, passo a palavra para você. Essas discussões, né? Eu acho que a gente está abordando a gente conversou, abordou isso nessa reunião dessa semana, de como é que a gente encontra o meio termo de tradições de diferentes mundos uns com os outros, né? E eu acho que nesse tema em particular de mudanças climáticas, a gente tem sempre que prestar muito atenção, porque às vezes a forma com que a gente fala, o que a gente está procurando, a gente pode dar a entender de que as pessoas não sabem. Eu acho que, na verdade, tem muito conhecimento, né? Eu participei de algumas pesquisas e trabalhos como trabalhar o tema de mudanças climáticas no Brasil, e fugir do tecnicismo foi exatamente a linha adotada. Falar a partir da realidade, porque as pessoas elas compreendem que está mudando. As conexões precisam vir a partir do universo em que a maioria das pessoas vivem. Então, às vezes, não aparece mesmo mudanças climáticas em pesquisa ou coisa do tipo, porque não é esse o termo que a pessoa vive, né? Às vezes, a pessoa vive a cidade de uma outra forma, o campo de uma outra forma, os rios de uma outra forma, ela vê na pororoca que não tem mais. Então, assim, a gente tem que estar se policiando o tempo todo. Eu acho muito legal, eu acho que a gente precisa pensar como mudar e como é que a gente cria um exercício de achar os intérpretes que melhor podem estar passando a mensagem, não de uma forma, num vocabulário científico que exclui uma grande maioria da população, né? Então, eu estou dentro desse trabalho aí, pode contar comigo. Obrigada, Karen. Acho que uma colocação importante, assim, conversa muito com o que a Dani falou. Gente, eu sei que, assim, parece que a gente começa a falar, vem mais outras coisas que vão dar um pano enorme para a manga para a gente discutir. Eu acho que foi incrível esse espaço, tem muita coisa para a gente pensar, refletir. Então, convido aquelas que se interessaram a participar do GT. Assim que a gente finalizar a publicação, a gente vai enviar para as pessoas que se inscreveram. Os materiais que foram apresentados aqui vão ser disponibilizados também. Que convite? Eu peço para quem quiser participar do GT, entre em contato então com a Nara, que ela já deixou o e-mail dela ali. E acho que com isso a gente pode encerrar. Quero agradecer a todas. Não sei se Joana quer falar alguma coisa, Nara. Se não, vou encerrar. Agradecer a todas, todos, ou todo, todos que participaram com a gente, as mulheres que compuseram essa mesa. Foi uma honra estar junto com vocês hoje. Foi uma manhã incrível. E muito trabalho pela frente.
mas eu acho que a gente precisa seguir, porque como a Aline falou, é uma questão de sobrevivência, assim, é uma guerra de mundos e a gente precisa lutar por esse mundo e pelo mundo que a gente quer, que a gente acredita. Então, eu agradeço a todas e acho que é isso. Vamos colocar as câmeras para a gente fazer uma foto. Isso. Quem Todo mundo passando perfume, pessoal. Legal, Cíntia, que bom que você tá aí. Esperar mais um pouquinho. Lindas. É impossível. É isso, gente? Todo mundo? Gente, obrigada. Peraí, amiga. Tô vendo se tá todo mundo aqui. 1, 2, 3 e... Aí, foi. Gente, obrigada, foi um prazer. Beijos a todas, bom final de semana. Também, gente, foi um prazer. Agradeço a oportunidade que vocês me deram. Obrigada, agradece, Dani. Dica, obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Tchau, gente. Obrigada, beijão.